O plenário do Supremo Tribunal Federal retomou nesta quarta-feira o debate sobre a desaposentação e decidiu que cabe ao Legislativo regulamentar a matéria. A maioria dos ministros entendeu que a matéria deve ser regulamentada pelo Legislativo. A desaposentação é a possibilidade de os aposentados que voltaram a trabalhar e contribuir com a Previdência pedirem o recálculo do benefício. O julgamento foi retomado com o voto vista da ministra Rosa Weber. Ela acompanhou o ministro Luiz Roberto Barroso, que em 2014 considerou válida a desaposentação, sob o argumento de que a legislação é omissa em relação ao tema, não havendo qualquer proibição para que um aposentado que tenha continuado a trabalhar pleiteie um novo benefício. Trabalhadores submetidos ao mesmo regime, vinculados muitas vezes ao mesmo empregador, recebam da autarquia previdenciária, em iguais circunstâncias jurídicas, retribuições diferentes, a depender da opção ou não pela desaposentação. Tal situação efetivamente acarretaria ofensa ao princípio da isonomia, artigo 5º caput da Constituição, entre os trabalhadores que se aposentaram precocemente e aqueles que permaneceram prestando serviços. O ministro Luiz Roberto Barroso reiterou seu voto e lembrou que já havia proposto que o entendimento fosse aplicado somente 180 dias após a publicação do acórdão do Supremo, com o objetivo de possibilitar que o Poder Legislativo regulamente a matéria. 6 meses seria um tempo mínimo, eu penso, para um debate legislativo eficiente. Mesmo entendimento do ministro Ricardo Lewandowski. Ele possui direito de obter uma nova aposentadoria com a contagem de tempo de contribuição que serviu de base para a concessão do benefício primitivo e mais, com o cômputo do tempo de contribuição posterior à renúncia. Bem assim, faz jus ao cálculo de nova renda mensal, sem a necessidade de devolução dos valores recebidos da aposentadoria pretérita, considerando inclusive a natureza alimentar do benefício previdenciário e o princípio da vedação do enriquecimento ilícito, o enriquecimento sem causa por parte do próprio Estado. Mas a maioria dos ministros acompanhou a divergência aberta pelo ministro Dias Toffoli, entendendo que o STF não tem legitimidade para tratar do assunto, que deve ser resolvido pelo Legislativo. Caberá ao legislador ordinário, no exercício de sua competência legislativa e na ponderação com os demais princípios que regem a Seguridade Social e a Previdência Social, como a preservação do equilíbrio financeiro e atuarial, dispor sobre a possibilidade de revisão de cálculo de benefício já concedido, mediante aproveitamento de contribuições posteriores, ou seja, sobre a possibilidade da desaposentação. O admitir a desaposentação significa, na verdade, admitir uma aposentadoria em 2 etapas, sendo que entre uma e outra perceber-se-iam proventos reduzidos. Seria, ao fim e ao cabo, a Previdência Social financiando a própria majoração dos proventos, com evidente dano ao equilíbrio financeiro e atuarial do regime da Previdência Social. A ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo, também acompanhou a divergência. Os preceitos legais que tratam das normas são coerentes com os princípios da solidariedade e a regra do equilíbrio atuarial presentes na legislação, pelo que a Constituição deixou a matéria à reserva do Parlamento, à reserva da lei, e a lei o tratou devidamente. Por isso eu vou fazer a juntada do meu voto nos 3 casos, mas eu nego o provimento com as devidas vênias, como disse, ao recurso extraordinário 381, 367 e dou provimento aos recursos extraordinários 661, 256, 827, 833. Para falar mais sobre o julgamento das chamadas aposentação, está aqui comigo a consultora jurídica Karina Zucoloto. Karina, boa noite. Boa noite. Esse assunto chegou no Supremo em 2010 e agora chega ao seu final, pelo menos nessa casa, né? Porque a partir de agora os aposentados terão que esperar uma regulamentação que deverá sair do Congresso Nacional. Essa foi a decisão do Supremo Tribunal Federal, entendendo que não é matéria que deve ser regulamentada pelo Supremo, que isso é matéria do Poder Legislativo e eles terão sim que aguardar. O julgamento começou em 2010 com um recurso extraordinário do ministro Marco Aurélio, em que ele reconhecia o direito de ter aquele aposentado já que retornasse ou que continuasse
continuasse na sua atividade laboral, no seu trabalho, que ele tivesse o direito de ser recalculada a sua aposentadoria para que o seu benefício fosse um pouco mais gordinho. E nesse sentido, o ministro Marco Aurélio entendeu que se ele continua trabalhando e torna-se segurado do INSS obrigatório, vem o desconto do INSS no seu contra-cheque, ele tem direito a uma contraprestação do Estado. Ele paga um tributo e, em razão disso, ele teria o direito de ter recalculada a sua aposentadoria e ter um benefício um pouco maior. Nesse sentido, votou o ministro Marco Aurélio. O julgamento foi retomado em 2014, com o voto do ministro Luiz Roberto Barroso, em outros 2 recursos extraordinários, um deles com repercussão geral reconhecida, e cuja decisão agora tomada pelo Supremo vai alcançar vários processos que aguardavam essa decisão. Aliás, essa decisão do Supremo tem uma repercussão social incrível, porque muitos aposentados aguardavam essa decisão do Supremo e, como você disse, agora terão que aguardar a decisão do Congresso Nacional na elaboração de uma proposta de lei que vá regulamentar o direito ou desse chamado recálculo pelo ministro Marco Aurélio ou dessa desaposentação que tanto se falou na sessão plenária de hoje. O ministro Luiz Roberto Barroso entendia, num voto um pouco mais, com um pouco mais de umas características diferentes do voto do ministro Marco Aurélio, também entendia que haveria sim a possibilidade de desaposentação a partir da seguinte raciocínio: não há lei que proíba, mas também não há lei que permita, mas pela Constituição é possível se fazer uma interpretação no sentido de que, uma vez que o sistema é contributivo e solidário, o trabalhador, o aposentado, continuaria pagando para o INSS de forma compulsória, mas teria direito também a uma contraprestação e não apenas o que determina a lei, o salário família e a reabilitação profissional. Em 2014 ainda, o ministro Dias Toffoli, que havia pedido vista na sessão de julgamentos, quando do julgamento do ministro Luiz Roberto Barroso, abriu a divergência levantando essa questão. Se não há uma legislação específica e a Constituição declina o tema para o legislador regulamentar, não é possível que o Supremo tome uma decisão sobre essa questão. Então ele disse assim, se não há lei que permita, também não há lei que proíba, não há lei que permite, e nós temos que aguardar o Congresso Nacional. E nesse sentido, formou-se uma maioria hoje no plenário do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que esse assunto, quem tem que decidir é o Congresso Nacional e não a Suprema Corte. Essa decisão, como um dos recursos tem repercussão geral reconhecida, vai acabar alcançando e resolvendo vários processos que aguardavam na Justiça o deslinde dessa questão, que, como você disse no início, começou em 2010 com o voto do ministro Marco Aurélio. Karina, obrigado pelos seus esclarecimentos aqui no Jornal. Eu que agradeço.